Ó, então, só para avisar, relembrando a todos, né? Essa aula é gravada, ela vai para o YouTube depois, para o canal da Marina, tá bom? Estou gravando aqui agora. Então, 7 horas em ponto, horário de Brasília. Não que eu esteja em Brasília, mas horário de Brasília. Eu sou a Ana, para quem não me conhece. Sou professora, sou instrutora, né? Professora uma palavra forte. Sou instrutora da técnica Chubbuck, da equipe da Marina Rigueira. A gente está voltando, né, com esses aulões agora, toda sexta-feira. E depois, né, a gente tem toda sexta-feira um aulão com as professoras da equipe da Marina, né? Então, a gente começou com a Letícia, Helena. Semana passada foi a Lohana. Hoje sou eu. Semana que vem é a Bruna. Só mulheres maravilhosas, por enquanto. Daqui a pouco, talvez... Não, talvez não. Daqui a pouco teremos mais um integrante masculino. Mas, enfim. É isso. Estou aqui enrolando um pouquinho para mais gente entrar. Mas... Então, hoje a gente vai fazer uma cena com o Graciano, que está aqui com a câmera aberta. Quer se apresentar, Graciano? Quer falar de você um pouquinho? Oi, gente. Então, meu nome é Graciano Amorim, eu sou ator profissional. Eu, de momento, vivo em Lisboa. De momento, não, já há algum tempo, há 16 anos. E eu sou aluno da Ana. Entrei esse ano na turma dela. E pronto, é tudo uma novidade para mim, a técnica. Essa técnica da Ivana Chubbuck, mas eu acho que eu tenho me encontrado, assim, enquanto ator dentro dela. Ainda há muitas questões na minha cabeça sobre a técnica, mas acho que é normal no princípio. Sim. Portanto, é isso. Aceitei esse convite, estou muito feliz de estar aqui e espero poder partilhar um pouquinho do que é essa técnica com vocês e aquilo que eu consegui partilhar também. Gente, alguém tem alguma dúvida antes da gente começar? Só para a gente dar mais uns minutinhos aqui para mais gente entrar, senão a gente já começa. Alguém tem algum comentário? Não? Bom, então vamos, Graciano. Ó, eu vou pedir para todo mundo. Eu vou pedir para todo mundo, tirando o Graciano, fechar o microfone, tá? Então, todo mundo fica... Vocês já entraram com câmera e microfone fechados, né? Mas, enfim, quando vocês tiverem dúvida, lá no final a gente vai abrir espaço para dúvida, e aí vocês podem abrir câmera, abrir microfone. Por enquanto, eu vou pedir para todo mundo ficar com o microfone fechado, porque, imagina, 50 pessoas com o microfone aberto, qualquer ruidinho atrapalha, né? Lá no final a gente abre para dúvida. Quem quiser ficar com a câmera aberta pode ficar. E aí o que eu recomendo, né? O que a gente faz? Quando tem mais gente com câmera aberta, a gente vai fixar o Graciano. Então, se a gente está aqui no Zoom, tem 3 pontinhos, pelo menos no computador, tem 3 pontinhos, né, em cima dele. E aí a gente bota pin ou fixar, dependendo do se o Zoom tiver em inglês ou em português. E lá no cantinho à direita em cima, bota em speaker, né? Que eu não sei qual é a tradução do Zoom, mas a gente só está vendo quem está falando, eu não estou vendo grade, eu não estou vendo todo mundo. A gente só vai ver o Graciano, por enquanto, tá? Que é o que importa pra gente aqui, quem está fazendo a cena. Mas quem quiser fechar a câmera também e abrir no final para as dúvidas, como vocês se sentirem mais confortáveis. Só o microfone mesmo, que eu vou pedir para todo mundo ficar com o microfone fechado. E, relembrando aqui, para todo mundo que entrou agora, depois que eu já falei, a gente está gravando essa reunião, tá bom? Depois ela vai para o YouTube. É isso. E vou pedir também, gente, para a gente segurar as perguntas e os comentários no bate-papo enquanto ele estiver fazendo a cena, tá? Porque senão desconcentra aqui enquanto a gente está assistindo, porque fica pipocando aqui o comentário, as perguntas de vocês, mas lá no final a gente vai abrir espaço para dúvidas, tá bom? E comentários. É isso. Então vamos nós, Graciano. Ó, ele vai fazer uma vez do jeito que ele sabe, sozinho. Depois a gente vai comentar, ajustar, fazer junto aqui, tá bom? Okay. Se você quiser. Vou vai pra escola, vai pra igreja. Não vou ver a
Você não volta, né, Carla? É claro que você não volta. E não adianta você me falar que você precisa de um tempo para pensar, para pôr a sua cabeça no lugar, porque eu sei que é mentira. E não adianta você desviar o olhar tentando esconder o óbvio, Carla. Seu corpo inteiro está me dizendo a mesma coisa. Você, você não está mais aqui. E não é de hoje. Já faz tempo que você foi embora. Já faz tempo que a gente deixou de ser um casal para se tornar um par de desconhecidos, dividindo a mesma cama. Mas, por favor, não faz isso comigo. Não faz isso com a gente. Para de tapar o sol com a peneira e de me estimular a criar expectativas. Eu sei que você não vai voltar. Você vai sair por aquela porta e tudo que a gente deixou vai deixar, tudo que a gente viveu vai deixar de existir. Vai desaparecer, vai. Vai se apagar. E eu não tô com raiva de você por causa disso. Você tá certa em querer cair fora. É perda de tempo continuar nessa canoa furada, nessa história falida, nessa relação que não dá mais para colar. Se eu, se eu não tivesse tanto medo de perder, eu no seu lugar eu faria a mesma coisa. Cena. Boa, vamos lá. Eu esqueci de dizer, gente, esse texto é do Ayrton, tá? Ayrton Gustavo Grato, ele escreve, enfim, é um escritor ótimo, que escreveu alguns monólogos aqui para as aulas da Marina, para a nossa equipe, enfim. Graciano, assim, eu entendi que você entendeu o movimento que você queria fazer com o texto, e você está conectado, né? Você tem aí está preenchido, mas eu acho que você está executando a ideia que você pensou para esse texto. Faz sentido? Faz. Tipo, você falou, esse texto é assim, eu tô sofrendo, que é um vício que a gente tem, né? Quando a gente ainda não tem muita familiaridade com a técnica. Aham. Eu tô aqui, eu tô com raiva, aqui eu tô sofrendo. Só que você tá preenchido, tá? Mas você tá executando uma ideia, na minha opinião. O que você pensa? Você pensou em alguma Ok. coisa de objetivo? Então, o que você quer da pessoa com quem você está falando? Sim. Eu, de objetivo de cena, eu pensei, fazer você me libertar para que eu possa seguir em frente. Se você me libertar para que eu possa ir em frente. Tá, Eu não sei, eu fiquei com alguma dúvida depois também, porque eu também não sei se fica muito vago. Mas era fazer você me libertar dessa relação para que eu possa seguir em frente, talvez. Uhum. O que eu vejo muito nesse texto, eu tô olhando para cá porque eu tô com o texto impresso aqui, tá? O que eu vejo muito nesse texto cara, a outra pessoa não tá admitindo que essa relação acabou e você tá sofrendo por causa disso, porque você gosta dessa pessoa, né? Então você quer ficar com essa pessoa, com a Carla, no texto, mas você não quer mais sofrer. Então você precisa que ela te diga que, cara, ou ela te ama enlouquecidamente, vai fazer tudo para ficar com você, ou ela vai embora e vai te deixar embora para que vocês possam seguir a vida de vocês, se libertar, bem como você falou, assim. E você cansou, você quer, tipo, ser um ultimato, assim. Então, a gente tem caminhos possíveis para esse texto. A gente pode ir, tipo, cara, ou você prova que me ama ou você vai embora. A gente pode ir pelo caminho que você trouxe, né? Fazer você ir embora para que eu possa me libertar de você, isso funciona. Uhum. Fazer você me dar motivos para me separar de você. Como é que você prefere formular isso? Como que funciona mais para você?
Então, eu acho que fazer você me libertar, ou fazer você ir embora para que eu possa seguir em frente, ou que eu possa me libertar, eu acho que é capaz de Tá, fazer sentido. tá. E você pensou em com quem você pode estar falando? Sim. É, então, veio várias... Eu fiz vários diários emocionais com várias pessoas diferentes, porque Uhum, eu não estava sentindo tanta... Por exemplo, eu fiz com a minha mãe, mas depois não senti tanta conexão. Depois também fiz com meu namorado, mas também não senti tanta conexão com o texto. E enquanto eu estava fazendo, fiz com meu pai também. E enquanto eu estava fazendo, eu estava com uma ideia, uma estranha ideia de alguém na minha cabeça que era minha avó. E, e que não tem nada a ver com, a princípio não tem nada a ver com o que está aqui no texto. Mas, mas foi quem me bateu mais forte, assim. E eu escolhi essa substituição. E foi isso, assim. me conta um pouquinho como é que é a sua relação com a sua avó. Então, minha avó faleceu há 2 anos atrás, vítima do Covid. E a gente teve sempre uma relação muito boa. Só que depois que eu vim para cá, a gente acabou se separando um pouco e perdendo assim um pouco do contato. E ela teve um princípio de demência antes do Covid. Então, nem sempre, quando eu ligava ou fazia videochamada, nem sempre ela me reconhecia ou nem sempre ela sabia quem eu era. E quando ela faleceu, em 2021, eu estava aqui em Portugal e foi quando todas as barreiras de todos os países estavam fechadas, ou seja, eu não tinha como ir para aí mesmo quando eu soube que Uhum, ela estava doente, não tinha mesmo se eu quisesse. uhum. E isso de alguma forma me impactou muito. Não poder dizer adeus, não poder fazer o luto, não poder. E são coisas que eu nem penso mais ultimamente. Mas fazendo esse texto, alguma coisa me trouxe desse lugar, assim, me tocou nesse lugar. E, e sei lá, a última vez que eu vi minha avó foi em 2018. Eu lembro que ela foi lá em casa se despedir de mim e a gente ficou tipo abraçada assim um tempo. Ela já tinha alguma idade e foi uma sensação estranha assim, quase como se fosse a última vez que a gente é, se Isso, abraçasse assim. sim. É. Então, e como eu tô longe, Ana, eu acho que tipo na minha cabeça parece que ela não se foi. É como se eu quisesse através desse texto que uma parte dela fosse embora, que eu aceitasse que ela se foi para eu continuar. Ui, desculpa. Para eu continuar Pode chorar, se quiser chorar. continuar a viver sem ter essa dúvida de que parece que eu vou voltar para o Brasil, ela vai estar lá, entendeu? Sim, sim. Então, Eu, me tocou em lugares mais profundos do que na parte do, eu sei lá, do entendi, relacionamento, da eu parte da... entendi. É que eu acho, a gente pode tentar com ela, mas eu acho que os obstáculos são muito diferentes. Eu acho que você tem uma culpa porque você não veio para o Brasil, porque você não estava aqui, porque você não pode se despedir. Ela é mãe da sua mãe ou do seu pai? Era. da minha mãe. Eu acho que talvez a sua culpa seja em relação à sua mãe, não? Não, Não? não. Tá. É, a gente pode tentar com ela, mas eu acho que não é esse o lugar, porque eu sei que é doído, é sofrido, mas aí você vai estar. Você não vai estar num movimento para frente, para cima, sabe? Você vai estar se afundando. Entende? Eu acho, pelo menos. Até porque você trouxe já isso. E foi um pouco como Ok, você apresentou. ok. Engraçado você falar isso, porque eu tive um sonho, você sabe, falando um pouco da minha vida pessoal aqui. De anteontem para ontem, eu sonhei que o meu pai tinha morrido. Meu pai não morreu. E eu tenho uma relação muito visceral, assim, com... Meu pai é minha substituição em 90% das minhas cenas, quando eu faço cena. E eu sonhei que ele tinha morrido. E eu chorava de madrugada, no travesseiro, assim. Tipo, o travesseiro ficou molhado. E eu fiquei, tipo... Cara, eu acordei, eu fui anotar tudo, porque eu falei, não quero esquecer, porque eu senti uma coisa aqui que me conecta muito com a necessidade de aproveitar o meu pai enquanto ele tá vivo e tudo. Mas eu acho que se eu fosse usar isso, por exemplo, para essa cena,
usar a coisa né, desse sonho, do sentimento que você me trouxe, eu acho que eu ia emburacar. Eu não acho que eu ia usar isso para vencer, sabe? Eu acho que é parecido com o movimento que você está me trazendo. Ok. Porque, tipo assim, na minha cabeça eu pensei, aceitar o fato dela ter ido embora pode me fazer, de alguma forma, vencer, seguir em frente. Sim. Mas isso tem a ver com o objetivo de cena que eu escolhi também, Que era qual mesmo? que era fazer você me libertar para que eu possa seguir em frente. Vamos tentar fazer você ir embora para que eu me liberte de você. E se você Fazer puder, você... se você não tiver, se você não se sentir confortável, tudo bem. Mas se você se sentir confortável, a gente vai tentar uma vez com a sua avó e você vai fazer o diário emocional em voz alta com esse novo objetivo, tá? E eu vou te pausando. Mas se eu achar que não tá nesse movimento, a gente vai tentar trocar a substituição, tá bom? Tá, fazer você ir embora para que eu possa, Para que eu me liberte de você. para que eu me liberte de você. Com o obstáculo enorme de que você ama muito essa pessoa. Mas você precisa que ela vá embora, então manda ela embora. Ok. Tá? Então, e não se preocupa aqui com os objetos, depois a gente vai ver isso, tá bom? Só pra gente testar, pra ver se te conecta mais. Ok. Você quer que eu te guie? É para eu fazer agora Olha pra o mim, diário emocional, em voz alta, é isso? olha pra Ok. mim, enxerga um traço no meu rosto que te lembra sua avó. Você tá me vendo só a mim, né? Você não tá vendo grade, não. Sim, Tá, sim, beleza. sim. Então, enxerga um traço no meu rosto que te lembra sua avó. Aceita a essência dela aqui. Fala com ela, eu preciso fazer você ir embora para que eu me liberte de você, vó. Por quê? Eu preciso fazer você ir embora, avó, para que eu me liberte de você, porque nem eu sabia essa dor toda que você ainda me deixa. É uma espécie sei lá, não consigo pensar que você foi embora. É como se você estivesse aqui, parece que eu vou na sua casa e vou te encontrar, parece que eu vou te ver de novo, que eu vou te abraçar de novo, e isso não é verdade. Então eu preciso que você vá embora, para que eu consiga continuar a minha vida, para que eu consiga lembrar os momentos bons que a gente viveu, para que eu consiga lembrar da nossa relação, que foi sempre maravilhosa, mas sabendo que você foi embora, que você não está mais aqui. Você não volta, né, Carla? Claro que você não volta. E não adianta falar que você precisa de um tempo para pensar, para organizar a sua cabeça, porque eu sei que é mentira. E também não adianta desviar o olhar tentando esconder o óbvio, Carla. Seu corpo inteiro está me dizendo a mesma coisa. Você não está mais aqui. E não é de hoje. Manda ele embora. Já faz tempo que você foi embora. Já faz tempo que a gente deixou de ser um casal para se tornar um par de desconhecidos, dividindo a mesma cama. Mas, por favor, não faz isso comigo. Não faz isso com a gente. Para de tentar tapar o sol com a peneira e de me estimular a criar expectativas. Eu sei que você não vai voltar. Você vai sair por aquela porta e tudo que a gente viveu vai deixar de existir, vai sumir, velho.
vai se apagar. Mas eu não tô bravo com você por causa disso. Você tá certo em pular fora. É perda de tempo ficar nessa canoa furada, nessa história falida, nessa relação, já não dá mais para colar. Se eu não tivesse tanto medo de perder, eu no seu lugar eu faria a mesma coisa. Foi lindo, mas você não mandou ela embora. Ai, é difícil. Eu sei, não é sua avó. Foi lindo, tá? Sua avó pode ser uma substituição ótima para outro texto. Mas não por esse texto, não com esse objetivo. Porque assim, Ok. tá todo mundo aqui, ó, foi lindo. Mas a gente quer te abraçar, a gente não quer falar, vai embora mesmo, Carla. Mas Ok, mas ó, você sabe que a sua avó é uma substituição boa para você. Não para esse texto, não para esse objetivo, tá? tá bem. Vamos Ok, tentar seu pai? vamos. Me relembra um pouquinho de como é que é seu pai, para todo mundo também entender um pouquinho. Então, a minha história com meu pai começa na infância, assim. Durante um tempo, meu pai foi muito presente, assim. Eu acho que eu me lembro dele muito, assim, até os 5, 6 anos de idade. E depois dessa altura, ele se tornou uma pessoa muito distante, assim. Mais distante, assim, ao extremo. Ele continua casado com a minha mãe, eles nunca se separaram, a gente sempre viveu na mesma casa. Mas há um desligamento, assim, quase que total do nosso lado emocional de pai e filho, sei lá. E tanto é que mesmo às vezes quando eu ligo lá em casa e falo com a minha mãe, eu quase nunca falo com ele, ou ele quase nunca pede para falar comigo. Então a gente tem uma relação muito estranha, assim, bem estranha até. E que a princípio não me comove, foi deixando de me fazer qualquer estranheza essa relação, entendeu? Pelo menos superficialmente. Pode ser que internamente me comova mais. Com certeza. Mas Como é que era quando você era criança? quando eu era criança com ele, sei lá, a gente tinha muita coisa boa junto. Ele me levava às vezes para ir almoçar fora, ele me levava para passear, mas também teve algumas coisas que não foram tão boas. Meu pai tinha alguns problemas com jogo, por exemplo. Ele já chegou a levar a minha irmã e eu numa casa de jogos. Minha mãe fazia faculdade à noite, às vezes ele saía para encontrar os amigos e não tinha com quem deixar a gente, ele levava a gente. Você Eu me tinha lembro quantos anos? especificamente, uns 6, 7, por aí. E eu me lembro especificamente de um dia que ele foi, daí a gente ficou dentro do carro, era de noite, eu sei que ele ficou tipo umas 2 horas lá dentro do bar, e eu lembro, eu e minha irmã, a gente tem muita pouca diferença de idade, ela é só 1 ano e 7 meses mais velha do que eu. E a gente ficou no carro, tipo 2 horas, no escuro, morrendo de medo, e aí tipo, passavam uns bêbados na rua e a gente tipo apavorado, sem saber o que fazer. Ele Então, estava onde? assim, tem Desculpa. esse. Ele estava num bar Mas ele estacionou o jogando. carro na porta do bar, Só que o bar não era tão na. Ou seja, ele não é na estacionou o carro na rua. rua, Entendi, não era bem na rua, era um pouquinho mais afastado. Então a gente não conseguia ver ele de onde a gente estava. entendi. E não havia muito movimento onde a gente estava. E depois disso, é assim, depois eu virei adolescente e tal, então, depois de adulto, essa ligação mínima que a gente tinha até certa altura deixou de existir, basicamente. Então, te contei aquela cena, né, que ele foi visitar a família dele em Pernambuco, a minha família é do Paraná, e que ele ligou, perguntou sobre as minhas irmãs, minha mãe mandou o áudio sem querer e não perguntou de mim.
Então é isso, ele não me liga, ele não pergunta se eu tô bem, se eu preciso, sei lá, se tô passando fome, se eu preciso de alguma coisa. E ele nunca te visitou aí. Não. Vamos tentar com ele. Vamos, bora. Então, só para a gente entender mais ou menos o movimento do texto, tá? Você não volta, né, Bento, pai? É claro que você não volta. Você não volta é o você, meu papai, tá? Lembra de o papai é o cara que te levava para fazer alguma coisa que você gostava quando você era criança, Ok. tá? Que brincava com você. Esse papai não volta. Não adianta você me dizer que você precisa de um tempo para colocar a cabeça no lugar, porque eu sei que é mentira. Não adianta você me dizer que você é assim mesmo. Como se ele, assim, eu sei que ele não diz isso, mas é assim que você sente, né? Não adianta você falar que você é assim mesmo, que Uhum. você é distante. Porque eu sei que é mentira. Porque você não é assim com as minhas irmãs, você não era assim quando eu era criança. E também não adianta tentar desviar o olhar para tentar esconder o óbvio. Também não adianta ir para Pernambuco, desculpa. Paraíba, não. Em Pernambuco, é. Pernambuco. Não adianta ir para Pernambuco e se esconder da sua família. Seu corpo inteiro está me dizendo a mesma coisa, você inteiro me diz a mesma coisa. Sua figura me diz a mesma coisa. Você não tá mais aqui, papai, tá? E não é Uhum. de hoje. Já faz tempo que você foi embora. Quando que você sentiu que você desconectou mais com ele? Talvez nesse dia do carro, né? Talvez, houve outros momentos que foram parecidos com esse. E eu acho que isso foi me desconectando também com ele. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, eu fazia terapia. E eu lembro que a psicóloga pediu para eu desenhar a minha família. Eu desenhei minha mãe, meu pai, minha irmã e minhas duas irmãs. E eu desenhei, tipo, minha mãe com muito detalhe, minhas irmãs com muito detalhe. Eu desenhei meu pai sem detalhe nenhum. Foi E na sem olho, carência. tipo, Quantos anos você vazio. tinha? 15. Então, eu acho que já nessa altura, Com já certeza. não... É. Com certeza. Tá, então aqui, já faz tempo que você foi embora, cara. Tudo isso, assim, desde o carro, já faz tempo que a gente deixou de ser um casal para se tornar um par desconhecido e dividir na mesma cama. Já faz tempo que a gente deixou de ser pai e filho para se tornar um par de desconhecidos, emocionalmente falando, né? Dividindo a Aham. mesma família. Mas, por favor, não faz isso comigo. Não faz isso com a gente. Com a gente, eu e você. Porque, cara, eu quero meu papai comigo, mas se você não quiser, então vai embora de vez. Para de tentar tapar o sol com a peneira e me estimular a criar expectativa. Esse estimular a criar expectativa pode ser o quê? Quando ele finge que ele quer saber de você? Pode ser. Pode ser. Porque quando eu vou para o Brasil, por exemplo, de férias, eu fico na casa dos meus pais, né? Então, teve uma vez que eu fui, que daí ele foi no mercado, daí ele comprou, tipo, cerveja, carne, vamos fazer um churrasquinho para você, e não sei o quê. E ele é evangélico e não bebe nem nada disso. Então, tipo, para querer me agradar. Mas isso durou um dia. Então Portanto, é nos outros isso. dias... Essa é a imagem, tá? Para de tentar tapar o sol com a peneira e me estimular a criar expectativa. Para de tentar me comprar com cerveja e me alimentar e alimentar minhas expectativas, porque eu sei que isso não é verdade. Eu sei que você não vai voltar. Você vai sair por aquela porta e tudo que a gente viveu simplesmente vai deixar de existir, vai desmanchar, vai se apagar. Sair por aquela porta. Porta pode ser essa. Pode ser a porta do carro, quando ele saiu. Pode ser a imagem do desenho. Não precisa ser uma porta especificamente, mas tem que ser uma situação em que você sentiu que ele foi embora, Ok. tá? Eu não tô com raiva de você por causa disso. Porque eu sei que a culpa não era sua. Você era viciado, você não fez aquilo que você queria, você não faz por mal de comprar uma carne e uma cerveja que você não vai beber, que você só vai durar um dia. Mas é tipo, cara, não tô com. Assim, óbvio que você tá com raiva, mas tudo bem, você vai falar pra ele que você não tá com raiva. Você tá certo em cair fora. Se tá certo em cair fora, é tipo assim, cara, é a última chance que eu tô te dando.
Se você não correr atrás de mim, você vai embora, de verdade. Ou, mentira, esse seria mais um movimento de fazer você provar que me ama ou ir embora. Não é esse o objetivo que a gente está usando. Então, tá certo em cair fora, é tipo, cara, antes que eu me arrependa de estar te mandando embora, vai embora de verdade. Porque dói pra você falar isso, claro. É perda de tempo permanecer nessa canoa furada, nessa história falida, nessa relação trincada que não dá mais pra colar. É exatamente uma repetição das mesmas coisas, tá? Do carro, do dia que eles levam vocês no bar, do dia da cerveja, do áudio. Aqui pode ser, cara, acho que melhor ainda, para ter uma imagem nova. Aqui é o áudio do WhatsApp, que ele mandou perguntando das suas irmãs e não perguntou de você. História falida, relação trincada que não dá mais para colar. É o mais recente. Né? É o mais recente, sim. Se eu não tivesse tanta dificuldade em aprender a perder, eu faria o mesmo se eu estivesse no seu lugar. Cara, se eu não tivesse dificuldade de perder o meu papai, porque você é o único pai que eu tenho, eu faria o mesmo. Mas você tem 3 filhos, então é mais fácil para você ir embora do que para mim, que você é o único pai que eu tenho. Ok. Então eu prefiro que você faça esse movimento, porque para mim não dá para ficar. Entende? Tipo assim, para você é mais fácil ir embora, então vai embora, porque vai ser melhor para mim. Tá fazendo sentido? Total, sim. Tá. Tá. Ui, vai para lugares... Não é gostoso. Depois mas na hora... Então vamos embora. Olha para mim, respira, tá tudo bem. Olha para mim. Enxerga um rosto, enxerga um traço no meu rosto. Te lembro do seu pai. Mentira, antes disso, vamos fazer dor comum, química sexual. Pode ser? Eu acho que você dá Pode. conta. Tá? Bora. Então, olha para mim. Enxerga no meu olho uma dor que você tem semelhante. Use o seu instinto mesmo, tá? Pode ser você também se sente abandonada, você também se sente sozinha, você também se sente desamparada. Agora, mentalmente, você diz para mim, eu sei como é se sentir assim. Eu passei pela mesma coisa. Eu sinto muito que você tenha passado por isso. Eu tô aqui, você pode contar comigo. Agora, química sexual. Fecha o olho. Lembra de uma transa muito boa que você teve. Lembra com detalhe, tá? Lembra de cheiro, lembra de gosto. Quem tocou aonde, quem botou a boca aonde. Lembra da temperatura. Da textura da pele da outra pessoa. Tá frio, tá quente. Houve algum barulho aí? O que você falou? O que você ouviu? Agora olha para mim. Sou eu, tá? Não é sua substituição. Olha para mim. Refaz tudo isso aí, só que quem tá aí com você sou eu. Não importa se era homem ou se era mulher. Assume que dá vergonha mesmo. Agora vamos personalizar. Agora, seu pai. Enxerga aqui no meu rosto um traço que te lembre seu pai. Aceita a essência dele aqui. E fala para ele, eu preciso fazer você ir embora. Para que eu me liberte de você, pai. Por quê? Se você quiser, fecha o microfone.
Engaje seu corpo. Pode abrir o microfone, fecha o olho. Lembra de um momento muito bom de você criança com seu pai. Dele brincando com você. De você muito feliz com ele. Agora lembra do dia do carro. Ele saindo do carro, indo embora. E você lá sozinho, com as suas irmãs, com a sua irmã, com medo. Sente a textura do banco. Sente o cheiro do carro. Percebe aonde no seu corpo está te machucando por ele ter ido embora. Quando você quiser. Você não volta, né, Carla? Claro que você não volta. Não adianta você me falar que você precisa de um tempo para pensar, precisa colocar a sua cabeça no lugar, porque eu sei que é mentira. Também não adianta você desviar o olhar tentando ignorar o óbvio. Seu corpo todo está me dizendo que você não está mais aqui. E não é de hoje. Já faz tempo que você foi embora. Lembra que você ama ele. Você tem obstáculo? Não é de hoje. Já faz tempo que você foi embora. Já faz tempo que a gente deixou de ser um casal para se tornar um par de desconhecidos, dividindo a mesma cama. Mas, por favor, não faz isso comigo. Não faz isso com a gente. Para de tapar o sol com a peneira e fingir que tá tudo bem. Para de tapar o sol com a peneira e de me estimular a criar expectativas. Eu sei que você não vai voltar. Você vai sair por aquela porta e tudo que a gente viveu vai deixar de existir. Vai se desmanchar, vai se apagar. Eu não tô com raiva de você por causa disso. Você tá Você tá certo em cair fora. Você tá certo em cair fora. É perda de tempo ficar nessa canoa furada, nessa história falida, nessa relação que não tem mais o que colar. Fecha o olho. Lembra do áudio que você ouviu do seu pai perguntando às suas irmãs e não perguntando de você. Fala de novo, você fala. É perda de E tempo. você tá certo em cair fora. É perda de tempo ficar nessa canoa furada,
nessa história falida, nessa relação que já não dá mais para colar. Se eu não tivesse tanto medo em te perder, eu no seu lugar, eu faria a mesma coisa. Fala seu monólogo interno aí. Se eu não tivesse tanto medo de perder meu papai, Se eu não tivesse tanto medo de perder meu papai, eu no teu lugar, eu ia embora de vez. Porque deixa. é fácil para você ir embora. Se eu não tivesse tanto medo de te perder, eu no seu lugar faria o mesmo. Não desconcentra. De novo, do início. Solta o trabalho, não se preocupa com nada. Só deixa fluir. Fala com Você seu não papai. volta, né? Você não volta, né, Carla? Claro que você não volta. E não adianta você dizer que precisa de um tempo para pensar, para pôr as coisas no lugar, porque eu sei que é mentira. Não adianta você desviar o olhar tentando ignorar o óbvio. O teu corpo todo está dizendo a mesma coisa. Você já não está mais aqui. E não é de hoje. Já faz tempo que você foi embora. Já faz tempo que a gente deixou de ser um casal para se tornar um par de desconhecidos, dividindo a mesma cama. Mas, por favor, não faz isso comigo. Não faz isso com a gente. Para de tentar tapar o sol com a peneira e de me estimular a criar expectativas. Eu sei que você vai embora e não vai voltar. Você vai sair por aquela porta e tudo que a gente viveu vai deixar de existir. Vai se desmanchar, vai se apagar. Eu não tô com raiva de você por causa disso. Você tá certo em pular fora. É perda de tempo ficar nessa canoa furada, nessa história falida, nessa relação trincada que já não dá mais para colar. Se eu não tivesse tanto medo de perder, eu no seu lugar eu faria a mesma coisa. E aí? Ai, deixa eu beber uma água. Pera. Foi lindo, 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 lindo. Parabéns. Eu só te Ai, perdi no eu não tô com raiva de você, porque você tá com raiva. Então tá super justificado. Foi lindo. mas sim, foi para outro lado completamente. É, que não deixou de ter intensidade, Você percebe mas que com a foi sua para uma. avó você tava indo pra baixo? Sim, sim. Tava lindo, mas não Quer era dizer, essa agora cena. fazendo isso, sim, agora fazendo comparação entre os dois, acho que sim. Sim. Foi Tava lindo. mesmo indo mais para baixo. Parabéns. Obrigado, mas é estranho, né? Por quê? Não sei, porque a princípio não era uma pessoa que eu ia escolher para fazer essa cena. Ou seja, Ah, bem-vindo. é, não sei, é isso que eu te disse. Essa relação com meu pai é uma coisa assim estranha e que geralmente Importa parece que mais não do me que pega mais do que causa você. É, importa mais do que você tudo pensa. isso. Com certeza importa. Mas é isso, tava assim, É.
A primeira vez que você começou, depois que a gente trocou com seu pai, você tava com muita raiva, você não tava com obstáculo nenhum, você só tava mandando ele embora. Eu falei, lembra que você ama essa pessoa. Lembra? Porque você tava, assim, você tem muita Sim, raiva do seu pai, você tem muito rancor do seu pai. É pois isso. é. Mas também tem amor, tem muita coisa, né? Complexo. Sim, é. Relação humana, né? Complexo demais. Sim. É isso, gente. Quer comentar alguma coisa? Vou abrir para dúvidas. Não, pra já não. Tô aqui Você, ainda. você sentiu estar aliviado porque você botou para fora? Sim, e é instantâneo, né? Parece que. Sim. Mas estou aqui ainda a me Estou muito recompor. feliz. Então vamos, gente. Dúvidas? Quem quiser abrir a câmera pode abrir. Ó, a gente só evita criticar o trabalho do amiguinho, tá bom? Que não tem, assim, foi maravilhoso, mas é uma política aqui de boas maneiras. Pra ver se vocês têm dúvidas. Eu vi que tá todo mundo elogiando horrores, mas deixa eu ver Obrigado. se temos dúvidas aqui no bate-papo. Eu consigo ver? Sim, tem aqui no chat, ó, embaixo. Não sei se você não impede, né? Tem uma É, conversinha. Ó, ok, acho que é aqui do é, lado, chat. Ok, já vi. cadê? Tem uma ordem? Ordem não, Paulo, pode mandar. Se vocês quiserem, quem quiser abrir câmera e vídeo para perguntar, levanta a mãozinha aqui no... Não a mão mesmo, a mão do Zoom, né? Qual seria o Eu obstáculo dessa tenho. cena? Só vou responder, acho que já estão aqui no chat e eu te chamo, Paulo. Ó, Maria, qual seria o obstáculo nessa cena? Cara, que o obstáculo maior dessa cena é você tá precisando terminar com uma pessoa que você ama muito, porque essa pessoa já não está aqui com você. Isso é difícil, né? Só que você não vai ficar aqui se humilhando, pedindo para ela ficar com você se ela não quer. Isso está te fazendo mal. Vamos poder ver de novo? Sim, vai para o YouTube. Ana, por que em determinado momento você pediu para ele pensar numa trans? Eu me perdi nessa parte, porque eu só na técnica. Carol, chama química sexual. Quando a gente tem, quando a gente está em uma situação de flerte, por exemplo, a gente fica mais interessante, né? A gente está trazendo uma pitadinha disso para a cena. Então, a gente está colocando aqui uma energia sexual que não necessariamente vai ser sempre para uma cena de romance, tá? A Ivana diz que a gente faz química sexual em todas as cenas, química sexual e dor comum, porque a gente fica muito mais interessante, porque a gente traz uma visceralidade, a gente traz uma potência, a gente fica mais magnético. E para essa cena também cabia, porque é um obstáculo, né? Tipo, cara, esse cara gosta da Carla, é inegável. Então, a gente pode botar essa camada aí na cena, mas a gente poderia botar em qualquer outra cena, tá? Nessa cena seria mais óbvio, digamos assim. Poderia ser outro objetivo de cena, fazer você ficar apesar do nosso fim. Fazer você ficar apesar do nosso fim é um pouco vitimista, entende, Raquel? Porque é meio, cara, eu tô entendendo que a gente já terminou, mas eu vou ficar aqui implorando pra você ficar mesmo assim. O que eu ganho com isso? Né? Eu só vou ficar aqui sofrendo mais. Poderia ser fazer você lutar pela gente para você ficar, mas aí acreditando que vocês vão ficar juntos depois. Nunca é uma coisa que você perde. Você até pode perder, desde que você perca brigando e perca com dignidade. Não seria o caso, tá? Se a gente tivesse esse objetivo. Paulo tinha levantado a mão, depois eu volto para o chat. Levantado a mão, não. Falado que queria perguntar. Pode perguntar. Olá, tudo bem, pessoal? Oi. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro eu queria dizer que foi muito notável a diferença. Foi, para mim, bem incrível, assim. Eu não sei nem pronunciar o sobrenome da Ivana, tá? Então me perdoem, porque eu já tinha visto algumas coisas sobre a técnica, mas nunca não li o livro e nunca tinha visto ninguém ou algum trabalho de algum ator que falasse que tinha usado a técnica. Então, para mim é novo e fresco, e por isso que eu resolvi falar. Foi muito diferente o que eu vi aqui, e foi muito interessante de ver a diferença com que você conduziu o trabalho do Graciano, que, nossa, é da água para o vinho, né? São três coisas totalmente diferentes. Eu fico pensando como eu me colocaria se estivesse fazendo dessa forma. Com as ferramentas que eu tenho, geralmente eu me coloco pensando
de onde eu venho para onde eu vou, que é muito simplório, perto do que eu vi aqui, onde vocês criaram camadas. Então, me trouxe muito interesse em entender. Bom, primeiro que eu tinha notado, você já acabou de esclarecer, que era essa energia sexual, que me pareceu fora do comum. Falei, cara, o que tem a ver isso? Mas agora você explicou, faz muito sentido. E isso era uma das coisas. Mas a pergunta que eu tenho é como trazer essas imagens e quantas camadas são possíveis para fazer com que a gente chegue nesse resultado, ou são inúmeras, ou enfim, eu tô tentando entender isso, assim, porque me pareceu muito bom, muito bom. Vou te responder com outra pergunta. Pensa na sua relação com sua mãe. Quantas camadas são possíveis? Nossa, É sim, isso. inúmera. Uhum. Assim, a gente tem, cara, o caminho aí é muito grande. E quanto mais a gente vai praticando, mais elásticas vão ficando as possibilidades com cada substituição. Num primeiro momento, o Graciano vai ter, por exemplo, né? O Graciano vai ter muito mais facilidade de usar o pai para uma cena de briga, para uma cena de conflito, para uma cena de separação. Cara, daqui a 6 meses, a gente pode estar usando o pai para uma cena de, sei lá, de que ele está se declarando apaixonado, falando que precisa ficar com você para sempre. Entende? A gente vai entendendo, vai passeando muito mais por essas camadas. Mas são muitas e muitas camadas. A outra pergunta, desculpa, vou pedir para você repetir. Não, era justamente com relação à quantidade de camadas, quantas camadas são possíveis, você respondeu. E para mim isso foi realmente muito, muito diferente. E me parece uma ferramenta maravilhosa no sentido de que é rápido, né? Quando a gente tem muito tempo para preparar uma cena, estudar, enfim, repetir diversas vezes, como quando a gente tem, sei lá, tempo no teatro, por exemplo. Sim. Mas quando a gente recebe um teste para amanhã, para depois de amanhã, é isso, precisa ser para ontem, né? O que eu tenho pronto, né? Então, me pareceu maravilhoso. Exatamente, Muito é bem bom, por aí. muito bom. Eu tenho familiaridade também com construção de personagem por exercícios sensoriais. Eu sou apaixonada também, mas é isso. Você não vai fazer uma construção sensorial para um teste que você pegou para amanhã, não dá tempo, impossível. Né, com todas as camadas que a gente poderia usar. E o que eu amo da personalização, né, da técnica da Ivana, é que a gente pode usar as camadas que a gente já tem na nossa vida, que são muitas. E quanto mais a gente vai praticando, mais facilidade, né? Tipo, é diferente a gente fazer o exercício conduzido, guiado aqui, do que você conseguir fazer sozinho. Você precisa de mais prática, mas isso você vai adquirindo. Tá bom? Muito obrigado. De nada, eu que agradeço. Ramon. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu queria Boa noite. entender se o Graciano ele fez o diário emocional antes e aí só foi fazendo essa correção agora no vídeo, ou se ele decorou o texto e aí foi feito toda essa preparação agora ao vivo. Conta pra gente, Graciano, o que você tinha feito antes? Então, na verdade, eu estudei o texto, eu comecei com o objetivo de cena, tentando entender o que esse personagem queria da Carla, ou o que ele não queria dela. Depois passei para a substituição, e na substituição, que foi o que eu disse no princípio, que foi mais difícil, porque eu fui testando várias coisas. Então, eu fiz um diário emocional escrito, fiz da minha mãe, fiz do meu pai, fiz da minha avó, e o que me pareceu na altura é que a avó estava indo em camadas assim mais profundas, digamos assim. E antes da cena aqui em si, hoje, por exemplo, eu voltei um pouquinho ao texto, fui vendo o que eu tinha feito e não fiz exatamente um diário emocional, mas fiz uma coisa que se chama um momento anterior, salvo erro, né, Ana? Sim, tá certo. Para ensaiar a cena. Mas agora, assim, antes mesmo de entrar aqui, eu não fiz nada. Comecei aqui do zero. O momento anterior, só para você entender, Ramon, é aquilo que eu guiei ele depois, de fecha o olho, lembra de um momento bom, lembra de um momento ruim, lembra da cena do carro, que é o gatilho, né? É o exercício mais sensorial aqui mesmo para colocar a gente no trilho da cena. Tá? Tem mais 2 pessoas com a mão levantada, peraí. Gabi, Bianca e... Ah, não, Ramon já foi.
Gabi Bianca, quer abrir vídeo e câmera? E microfone? Ou só Oi, microfone? eu abri o microfone aqui. Tudo A bem? minha pergunta, eu acho que acabou de ser respondida, que era o que se deve fazer em ordem, né, antes de começar a cena. Então, primeiro seria pensar no objetivo, né? Segundo seria substituição. Você diz Terceiro, imediatamente antes de entrar em cena ou como estudo? não, como estudo. Sim. Objetivo, depois substituição. Aí eu anotei em terceiro, diário emocional. E antes de entrar em cena, o momento anterior. Ó, são coisas diferentes. Antes de entrar em cena, a gente faz sempre a personalização, né? Tipo, olha para o rosto do seu parceiro de cena, enxerga Uhum. nele um traço da sua substituição, e aí você faz o diário emocional em voz alta, que é falar o seu objetivo de cena em voz alta e os seus motivos, né? Então, eu preciso fazer você ir embora para que eu me liberte de você, pai, porque blá, 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 blá. E aí você vomita seus motivos, engajando seu Uhum. corpo para você trazer essa energia, e aí você fecha o olho e faz o seu momento anterior, tá? Mas isso, gente, depende da necessidade de cada cena, depende da necessidade de cada ator. O Graciano já está praticando comigo, não tem tanto tempo, né, Graciano? Tem um mês. Mas ele já leu o livro, ele já tinha feito o curso online da Marina, o técnica do ator. Então, ele já tem uma familiaridade, tá? Se fosse um ator que não tivesse nenhum contato, eu teria feito um pouquinho menos. Entendi. Porque aí Tá bom, então, obrigada. tá? Prata demais pra gente equilibrar. Beleza. Beleza? Deixa eu ver aqui no bate-papo, peraí. Fazer um exercício de química sexual vale para qualquer cena, até para uma vilã? Já acho que eu já respondi essa, né? Tanto que as pessoas ficam até em conflito, às vezes, por gostarem do vilão. Exatamente. Exatamente. Porque geralmente usam química. Bem por aí. Deste personagem magnético, sim. Me pareceu que a primeira situação, a avó como substituição, o personagem estava arrasado com o fim da relação. Na segunda, com o pai, ele estava raivoso. Aí me pareceu que ele combinou os dois sentimentos e achou a emoção mais interessante. A emoção mais interessante. Muito bonito trabalho, Graciano, parabéns. Obrigada, sério. Aí você não consegue odiar totalmente ele. Isso, química sexual, né? O livro da Ivana é muito bom, explica tudo. É muito bom mesmo, vale a pena. A química sexual é muito importante também na hora do teste de elenco, sim, Eduardo, mas desde que você saiba fazer e isso não vire uma armadilha para você, né? Para você chegar lá e ter mais uma coisa para você se preocupar. Então, se você já pratica antes, pode praticar química sexual, gente, no metrô. Tá, entrou no metrô, você não vai falar nada, você vai fechar o olho, você vai fazer, ninguém vai saber o que você está fazendo. Vai, a Ivana brinca, que entrou no ônibus, faz química sexual. É isso. Mais alguma dúvida? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Foi lindo, obrigada, Alice. Moral da aula química sexual, é ótimo. Acabamos 8 horas em ponto. É isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Ah, uma coisa muito importante que eu tenho que falar para vender meu peixe aqui também, né? Eu tenho 2 turmas abertas, às terças às 18 horas, quintas às 14 horas, horário do Brasil, /Rio de Janeiro, Brasília, enfim. Tô com 2 ou 3 vagas em cada turma. Então, se alguém quiser entrar, me manda mensagem lá no Instagram. E tem que ser essa semana ou só depois para março, porque a gente sempre faz as entradas para o início de cada mês. Tá bom? Ana, eu queria aproveitar e te agradecer pelo convite e também puxar um pouquinho a sardinha para o seu peixe. Muito obrigada. Gente, quem quiser, faça um curso, quem puder, faça um curso com a Ana, que ela é ótima, ela é mesmo maravilhosa e consegue guiar a gente de uma forma muito simples, mas de uma forma que a gente consegue entender muito, assim. Eu tô adorando fazer o curso com ela, portanto, quem quiser e puder, vão lá fazer o curso com a gente também. Obrigada, Graciana, eu que agradeço. A Alice botou aqui underline, _Anacord, underline ao contrário, @_Anacord, meu Instagram, tá bom? É isso. Muito obrigada, desculpa nada, obrigada eu que você tá aqui mandando. Muito obrigada, gente, boa noite. Semana que vem tem aula com a Bruna, tá bom? Depois voltamos de novo
Aí eu acho que troca, depois acho que é Lohana, depois Letícia, eu não sei se é Letícia depois Lohana, Lohana depois Letícia, depois eu de novo, depois de Bruna de novo, tá bom? Beijo, muito obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, Obrigada, gente. Beijo. Obrigado.